Eu tive muitos elogios, tive críticas também, construtivas, graças a Deus, e tá sendo uma delícia. O Luiz, ele fala do Rio de Janeiro, ele quer saber em relação à personalidade, se você se considera parecida com a Tracy de alguma forma. Muito, a Tracy, é exatamente o que eu falei, a história dela, na verdade a história da Tracy, segundo o coreógrafo americano que veio montar, é uma história verídica, existiu mesmo essa menina, não sei se o nome dela era Tracy, mas existiu mesmo lá nos Estados Unidos, o cara do programa se encantou com ela e a história é baseada numa história verídica. E ela tem tudo a ver comigo, porque a Tracy é super determinada, ela tinha o sonho de entrar para um programa de televisão e eu tinha esse sonho de protagonizar uma peça e protagonizei. Ela é batalhadora, assim, e ela tem uma coisa muito doce, né? E eu sou super espontânea, tudo, mas eu tenho essa coisa mais quietinha, assim, todo mundo às vezes fala, nossa, mas quem vê você em cena não acha que você é tão quietinha assim, mas eu sou. O ator se transforma no palco. Sim, né? o que eu tenho mais de parecido com ela é a determinação dela, assim, eu acho bárbaro, acho que ela correu atrás e conseguiu. O Carlos, do Rio de Janeiro, ele pergunta se você teve que mudar alguma coisa em você para viver a Tracy, se você fez alguma preparação especial. Tive que comer mais. Que coisa, eu sempre briguei para não comer. Agora, para fazer a Tracy, eu tive que comer. Que foi assim, né? Bom, por um lado, mas, né, enfim, a gente que sempre, mulher, você sabe como é, sempre briga com peso. E aí o papel da minha vida, eu tenho que ser a gordinha, então, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico, né, mas eu tive que comer mais e engordar, porque eles não queriam usar enchimento. De jeito nenhum. A Tracy tinha que ser uma atriz gorda. Uhum. E o legal do ator é isso, ele empresta o corpo pro personagem. Exatamente. Né? Aí eu não hesitei. Eu falei, já pra comer? Vamos comer. O internauta Lucas, ele quer saber se a peça é interessante para meninas de 13 e 11 anos, o público infantil mesmo, assim. Hairspray é para o público em geral, assim, uma peça muito familiar, assim. Eu digo que eu acho que é um Grease melhorado, sabe? Todo mundo gosta, pode ser criança, pode ser adulto, pessoas mais velhas, todo mundo adora. E você sente essa presença das crianças na plateia? Como é que é? Sim, muito. E, inclusive, nessa semana de estreia que a gente teve, foi muita criança. E as crianças enlouquecem, assim. Tem uma hora que eu entro em cena pelo público, e aí eu passo por eles, assim, as crianças gritam, Tracy, Tracy! Querem pegar, aí esperam na saída, querem te beijar, sabe? Elas se identificam muito. O Juliano, ele pergunta como funcionam os improvisos em um musical. Não só no musical, no teatro mesmo, né? Tem muito improviso. Ai, os improvisos funcionam quando você tem um branco, assim. E aí como no teatro, você não pode, você tem que pegar a ideia, não pode deixar as pessoas perceberem que isso aconteceu, né? E ali, quando você está atuando, você tem a ajuda dos colegas, né? Às vezes você esquece alguma coisa e aí um olha para você e fala, aí você lembra. Então, o improviso serve para você não deixar o show parar. Você tem que continuar. O Marcelo Maia, ele pergunta se você pensa em fazer TV ou se o negócio é só o teatro mesmo. Eu penso assim, se tiver um trabalho que me interessa, assim, que me instigue a fazer, eu tenho interesse em fazer, sim. O Adenis, ele quer saber como que é trabalhar com um coreógrafo americano. É maravilhoso. Eu conheci o Jeff num trabalho que eu fiz para a Disney aqui em São Paulo. E os americanos, eles são muito, como é que eu posso dizer? Eles são muito corretos, assim, né? Então tudo funciona. Não é cansativo. Às vezes a gente trabalha com pessoas que vão fazendo e complicam. O americano não, ele é muito específico. Então, trabalhar com o Jeff foi uma delícia porque eu já o conhecia e aí foi fácil, porque ele também conhecia o meu trabalho. E foi ele que me apresentou o trabalho lá nos Estados Unidos também, nessa academia. Trabalhar com o americano é muito bom.
e juntar esse jeito dos americanos com a alegria brasileira. E eles enlouquecem com a gente, né? Então tem a parte correta deles e o fervor da gente, então mistura tudo, não tem como errar. A Maria Angélica, ela quer saber se você acha que os brasileiros deixam a desejar para as produções americanas nos musicais. Não, eu acho que de maneira nenhuma. Acho muito pelo contrário, eu acho que a gente se supera, assim, em algumas coisas. É aquilo que eu falei, né? Eles fazem isso há séculos. E a gente está num processo, assim, desde quando veio o Les Misérables, o Rent, então a gente está caminhando agora. Mas eu acho que a gente se supera em muitas coisas. A Aline Moreira, ela pergunta qual que é a maior dificuldade de fazer um musical. Se usar os figurinos elaborados, cantar, dançar, atuar, qual que é a dificuldade? Fazer tudo junto é a maior dificuldade. Não é fácil. Fazer musical não é fácil. As pessoas... Eu acho legal que elas olham, né, assim, e falam, nossa, parece fácil, mas não é. Tem que estudar, não adianta, tem que fazer, tem que treinar muito, tipo, mesmo depois agora da estreia, eu acho que tem sempre alguma coisa que eu possa acrescentar, mas o mais difícil é fazer as três coisas juntos, você cantar, atuando e dançando. E tem uma diferença entre ator e ator de musical, né? Porque tem que saber fazer um monte de coisa. Sim, a linguagem é diferente, né? No musical, por exemplo, o canto não é como você cantar uma música popular brasileira. Ele tem que estar direcionado com a fala, né? Então, quando você canta, você tem que falar o texto muito bem. Então, existe uma técnica específica para isso. Vou fazer a última pergunta agora, que é do André. Ele fala de Santos e ele pergunta se a peça vai ser apresentada aqui em São Paulo. Como é que tá a agenda, assim, de vocês? Olha, por enquanto a gente ainda não sabe. A previsão é de que venha em outubro para cá. Era para ter estreado em São Paulo, mas nós tivemos um problema com o teatro, que não ficou pronto, por isso que nós estreamos no Rio. Mas eu acredito que logo, logo vai estar aqui. Bom, eu queria agradecer a sua presença. Obrigada. Agradecer aos internautas e antes da gente encerrar, o espaço é teu. Fica à vontade para se despedir, deixar site, deixar recado, o que for. Obrigada, gostaria de agradecer a todos pelas perguntas. E dizer para vocês assistirem a peça lá no Oi Casagrande, no Leblon. A gente está em cartaz de quinta a domingo. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, meu e-mail é moneguti@gmail.com. Pode mandar perguntas, eu vou estar respondendo com o maior prazer. Um beijo, obrigada, até já. Obrigada mais uma vez, a gente fica por aqui. Tchau. Tchau, tchau.